Preste atenção nesse protesto indígena que aconteceu em Santarém, no Pará, em maio. Eu vou descrever a cena. O líder indígena Naldo Kumaruara esfrega urucum no rosto de empresários do agronegócio durante um seminário sobre a Ferrogrão. Um dos empresários não aguenta e se retira do auditório, enquanto o outro, da Associação de Produtores de Soja, filma tudo sorrindo, de cara vermelha. O Naldo usa até uma certa força, com raiva do que está acontecendo. Você já deve ter ouvido falar da Ferrogrão, a chamada Ferrovia da Soja, que deve cortar um bom pedaço da floresta amazônica. Essa ideia surgiu algumas décadas atrás, mas há um projeto da época da Dilma que virou prioridade de todos os governos, de Temer, Bolsonaro e Lula. Mas olha, tem muita gente contra. Será que vale a pena construir uma ferrovia na Amazônia para beneficiar o agro? Qual vai ser o impacto dela? Vem com a gente entender. Eu sou o Diego Junqueira e este é o RB Investiga, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A Ferrogrão é um projeto de ferrovia de quase 1.000 quilômetros que pretende cortar a Amazônia para escoar a produção de soja e milho do Mato Grosso até a cidade de Itaituba, no Pará. No retorno, os trens carregam fertilizantes, adubo e derivados de petróleo. Lá em Itaituba ficam vários portos que transportam milhares de toneladas de grãos todos os dias pelo rio Tapajós até o Amazonas, de onde saem para exportação. E esse é um ponto crucial para os defensores da Ferrogrão: encurtar as distâncias e reduzir o frete. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de soja, só que hoje em dia a maior parte da soja do Mato Grosso vai para os portos de Santos e de Paranaguá, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Só uma pequena parte sobe até os portos do Tapajós, de caminhão pela BR-163. Mas exportar pelo chamado Arco Norte faz toda a diferença, porque além da menor distância, vai levar menos tempo para a carga chegar até a China e a Europa. Quem defende a Ferrogrão fala ainda em redução nos acidentes de trânsito na BR-163 e também em menos poluição dos caminhões. Eles calculam um corte de até 800 mil toneladas de gás carbônico por ano. Veja o que disse a Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, durante uma audiência do Senado no ano passado. Aquele trem com seu comboio de 16 mil toneladas, quando ele sair do Mato Grosso com destino ao Pará, ele retira ali, numa viagem apenas, 400 caminhões. Mas quais seriam então as desvantagens ambientais? Porque o Naldo Kumaruara, a Alessandra Corapi Munduruku, o cacique Raoni Metuquitira e tantos outros líderes indígenas são contra a Ferrogrão. Antes de continuar, é preciso destacar algo importante. O traçado da ferrovia não vai passar por cima de nenhuma terra indígena demarcada, mas um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais prevê que até 16 territórios indígenas sejam impactados pela obra, além de várias unidades de conservação. E isso numa região com altos índices de desmatamento e disputa por terra. Apesar disso, os ruralistas minimizam as críticas dos indígenas. Vejam só essa piadinha puxada pelo senador Zequinha Marinho com a representante da CNA naquela audiência do Senado. A Ferrogrão ela se instala ali em Lindeira BR-163, na mesma faixa de domínio. Então não haverá desmatamento, né? Não há nenhuma terra indígena muito próxima, próxima, digamos assim, do traçado da... Para não deixar o índio dormir. Para acordar o índio, perturbar o sono. Fica muito claro aí que as terras indígenas mais próximas, aquelas de 4 e 7 quilômetros, estão do outro lado do rio. Mas isso quer dizer que não haverá impacto? Olha, a Repórter Brasil já esteve nessas duas reservas, a Praia do Mangue e a Praia do Índio, espremidas entre a cidade e os portos. Essas comunidades viram uma queda drástica na qualidade de vida com a chegada do progresso à região. A pesca foi prejudicada, os peixes contaminados, há muito barulho, violência. Vale uma descrição da paisagem por onde querem passar a ferrovia, que vai correr paralela à BR-163. No norte do Mato Grosso, o que se vê são plantações de soja e silos de lado a lado da pista. Quando cruza a divisa com o Pará,
surge a Serra do Cachimbo, uma área ainda preservada. Nessa região ficam também as terras indígenas Panará, Mencranhoti e Baú. Em alguns trechos, as áreas protegidas ficam a só 30 quilômetros da BR. Depois de subir e descer a Serra do Cachimbo, entramos na região de Novo Progresso, uma das cidades mais desmatadas e queimadas do Brasil. E é ali que a soja volta a dominar a paisagem. Depois vem a Floresta Nacional do Jamanchim e o Parque Nacional do Jamanchim. Aliás, o STF paralisou o licenciamento da obra, pois o projeto prevê a derrubada parcial do Parque do Jamanchim para a passagem dos trilhos. O mundo todo fala da mudança climática. Mas o mundo todo também está envolvido de matar a nossa floresta. Essa é a Alessandra Corap Munduruku, uma das principais lideranças indígenas do país e uma das vozes contrárias à ferrogrão. Porque é eles que incentivam essa violência contra o nosso corpo, contra a nossa terra. Porque falar da mudança climática, mas estão comprando quantidade de soja. Nessa audiência, ela critica o modelo de desenvolvimento baseado na soja que tentam impor à Amazônia. A terra dos Mundurucus também não vai ser cortada pela ferrogrão, mas não significa que eles não serão afetados. Aqueles portos que estão lá em Itaituba, ela está contaminando o nosso peixe com agrotóxico que cai dentro do rio Tapajós. É muito fácil quando a gente vai na beira do rio e vê que a gente não pode mais caçar, que nós não podemos mais pescar. Isso não é desenvolvimento, isso é morte. Para entender melhor o impacto possível que a ferrogrão terá nessas comunidades, podemos olhar para a BR-163. Essa rodovia foi aberta na década de 70, mas pavimentada só recentemente, nos últimos anos, e isso atraiu ainda mais gente interessada nessas terras. A agricultora Francisca Barroso é da Rede Agroecológica do Trairão e conta como a 163 impactou sua vida. Depois do asfaltamento da BR-163, foi um foco grande, de vendas de terra, muito especulador para comprar terra. Com isso, saiu muitos agricultores da agricultura familiar das margens da BR. Também veio a questão da grilagem de terra, que foi muito forte, já chegando para a pecuária e também para plantar o soja. Além de muito acidente, com morte, porque é muito, muito grande o fluxo de carreta na nossa região. É muito grande. A Repórter Brasil já contou muitos casos de terras da reforma agrária e da agricultura familiar que foram transformadas em áreas de plantação de soja, nessa zona de influência das ferrogrão. A assentada e líder comunitária Maria Márcia contou isso em 2021 para o repórter Daniel Camargos. O assentamento Terra Nossa, ele foi criado em 2005, O propósito dele era a gente sobreviver dos oitalqueiros da agricultura, familiar, e também para a gente explorar a reserva, como a gente ia viver uma vida digna, que era da castanha, que a castanha dá muito dinheiro, que hoje a gente não tem nem para remédio, que carregaram tudo. E era manejo, e nada disso se aconteceu. Aqui só está tendo conflito de grileiros, tá virando fazenda. Que expulsa, os pequenos, e os pequenos vai no INCRA, o INCRA não dá moral de nada, nós estamos abandonados. Dá para entender o que acontece com essas pessoas que não fazem parte da economia da soja? E o que pode acontecer então caso a ferrogrão saia do papel? Uma coisa é certa, esse negócio não para de crescer. Dá uma olhada nesse gráfico que a gente fez com os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Até o começo dos anos 80, a área plantada de arroz e feijão era maior do que a área plantada de soja no Brasil, mas isso mudou nos anos 90 e não parou mais. Só na última década, a área plantada de soja praticamente dobrou no país. Se fosse um estado, a soja seria o sexto maior do Brasil, com 46 milhões de hectares. Vamos combinar que precisa de muita terra para isso aí.
Mas apesar de agricultores e indígenas alertarem para os potenciais riscos da obra, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, chegou a insinuar recentemente que existe financiamento estrangeiro no Brasil para estimular críticas a Ferrogrão. No Roda Viva, em abril, Mendes deu a entender que o cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas do país, teria sido cooptado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para criticar a ferrovia. O que está em jogo aí é o seguinte: os Estados Unidos é um competidor com o Brasil na venda internacional de alimentos, a Europa, principalmente a França, e esses caras, de alguma forma, financiam algumas pessoas aqui dentro do Brasil para falar mal da ferrovia, falar mal da Ferrogrão. Um dia desses nós vimos aqui, com todo respeito aos franceses, ao senhor presidente da França, ao senhor Macron, mas ele sai de uma reunião com uma liderança indígena ali que está a mais de 300 quilômetros, de onde vai passar a Ferrogrão, e ele chega, ao final dessa reunião, sai o cacique de lá, da reunião com o Macron, falando mal da Ferrogrão. Ficou muito na cara que ele veio aqui com essa encomenda de capturar uma liderança indígena para dizer que a Ferrogrão ia ser um... Primeiramente, a terra indígena Capoto Jarina, onde mora a família do Raoni, fica a uns 180 quilômetros do traçado. E os especialistas alertam que ela vai ser uma das mais impactadas pela Ferrogrão, porque esse território é cortado por uma rodovia que deve receber ainda mais caminhões levando soja até um dos terminais da Ferrogrão. Quando Naldo Kumaruara esfregou urucum nos empresários lá em Santarém, o site Tapajós de Fato relembrou o facão de Tuíri Caiapó, a guerreira indígena que desafiou em 1989 um engenheiro da Eletronorte durante as discussões sobre a hidrelétrica Belo Monte. Essa obra foi realizada e deixou um legado de destruição no Xingu. Com a Ferrogrão, os povos do Tapajó tentam outro desfecho. Até agosto, o Supremo Tribunal Federal deve dar uma resposta se a obra vai mesmo sair do papel. Seguiremos acompanhando. A reportagem e o roteiro foram feitos por mim, Diego Junqueira. A fotografia é da Bruna Damin. A montagem é do Alex Duvidovich. A trilha sonora é do Pedro Pena. E a coordenação do RB Investiga é do Carlos Juliano Barros. Este episódio usou arquivos de TV Senado, TV Câmara, TV Brasil, TV Cultura, TV da Assembleia do Mato Grosso e de Mariana Greife, João Laé e Fernando Martinho. Até o próximo RB Investiga.